sabatina de Jorge Messias no Senado e nos bastidores, a articulação política para garantir a aprovação já está em andamento. Claro, senadores aliados avaliam que o indicado do presidente Lula tem hoje um cenário favorável. A estimativa é de que Messias já tenha cerca de 46 votos, número acima do necessário para ser aprovado no plenário, que é de 41. O repórter Gustavo Zucchi, da coluna do Igor Gadelha, já está aqui para trazer essas informações para a gente. A informação não é minha, é dele. Muito bom dia. Já agradeço a presença aqui com a gente. E me conta, não são 41, já são 46. Isso. Primeiro, bom dia, Neila. Bom dia a todo mundo que está acompanhando aqui o Contexto Metrópolis. Um prazer estar aqui novamente para comentar as notícias aqui dos bastidores de Brasília. Fazendo um adendo justo, essa notícia é da Carolina Nogueira, nossa repórter na coluna do Igor Gadelha, que apurou esse bastidor aí nessa reta final da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal, né? Reta final porque parece que finalmente a gente vai ter um clímax nessa novela, né? No próximo dia 29, a gente vai conseguir saber ali quem matou a nossa Odete Reutemann da vez, que no caso é a indicação do Jorge Messias, que já vem desde o ano passado ali, desde a aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso ali, que antecipou sua aposentadoria do Supremo Tribunal Federal. Bem, o que a Carolina contou pra gente na coluna? Nessa semana teve um jantar na casa do senador Lucas Barreto, um jantar que ele costuma fazer ali para os senadores, para os aliados, e foi muita gente ali que defende a indicação do Messias. Os principais articuladores dessa candidatura do Messias estavam lá. Então, listo, o relator, o Everton Rocha, do PDT, estava o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, um aliado histórico do presidente Lula, o senador Otto Alencar, e estava o líder do governo Lula no Senado, o Jacques Wagner, o senador do PT da Bahia, que levou o seu plus one, o Messias, para esse jantar ali, justamente para ele ter um contato ali com os senadores nesse momento um pouco mais de descontração. Nesses bastidores, nessas rodas de conversa que acontecem nesses jantares, o jantar tinha mais de 40 pessoas, o que se discutiu? Quantos votos o Jorge Messias tem hoje? Vamos lembrar que um dos argumentos para o Lula segurar essa indicação por tanto tempo, né? O Lula não enviou ao Senado justamente para que não fosse pautada a indicação e não fosse derrubada a indicação, é que agora ele tem por volta dos 46 votos. É um número razoável para ser aprovado, claro, é uma margem pequena ali, são 5 votos de barriga ali que eles têm para conseguir aprovar a indicação no plenário, né? Na CCJ faz essa sabatina, mas quem vota é o plenário, são os 81 senadores. Então, na conta tem 46 votos, isso inclui os votos, claro, da esquerda, dos aliados do Lula, uma série de votos do Centrão e até mesmo alguns votos da direita bolsonarista ali. Vamos lembrar aqui, a gente trouxe aqui no Metrópolis, na semana passada, o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, que falou, olha, acho que vai ser aprovado, o Messias me parece ser uma pessoa razoável, me parece ser uma pessoa de conversa, me parece ter todos esses requisitos para ser aprovados. E a avaliação do Valdemar Costa Neto, presidente do PL, presidente do partido do Jair Bolsonaro, é que o Messias vai ser aprovado. Então, todo mundo está um pouco mais otimista ali. Volto a dizer, 46 votos é bem na risca da faca a votação no plenário. O ideal é que você tenha ali um pouco mais, que você tenha ali seus 50 votos ali, pelo menos uns 10 votos ali de diferença entre o mínimo para ser aprovado de 41 votos. Mas do jeito que está a situação, com toda a politização, com todas as negociatas que foram feitas em torno dessa indicação do Jorge Messias, eu acho que o atual AGU pode se dar por satisfeito que ele fez um trabalho ali de beijamão que realmente funcionou. O presidente Lula teve uma paciência de Jó ali para esperar até o momento ideal para mandar e agora talvez ele consiga finalmente sentar numa das 11 cadeiras de ministro do Supremo Tribunal Federal. Neila. Zucchi, quem é que a gente pode dizer que foram os principais protagonistas ou principais articuladores que ajudaram o advogado-geral da União a chegar nesse ponto? Porque o Jorge Messias sozinho não conseguiria, nesse beijamão, essa vaga no Supremo Tribunal Federal. Então, quem da base do governo estava à frente aí desse beijamão do Jorge Messias? Olha, um dos principais nomes, com certeza, é do Jacques Wagner,
que é o líder do governo Lula no Senado e é um senador bastante articulado, é ali um dos homens de confiança do Lula e com toda certeza ele foi um nome que conseguiu ali agregar muitas pessoas. Agora, o Messias teve um aliado improvável, eu diria, Neila, porque alguém que tem defendido muito e levado o Messias para conversar, inclusive com senadores de oposição, é o ministro do STF, André Mendonça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro e que defende ali. Vamos lembrar, o André Mendonça é evangélico, ele é presbiteriano, o Messias também é evangélico, é um dos principais nomes dentre os evangélicos aliados do Lula. E ele levou o Messias para conversar com muita gente, inclusive com gente que, se você pergunta, fala, não, eu jamais teria conversado com o Messias, sou oposição, vou votar contra. Mas o Mendonça levou o Messias ali, uma conversa bastante reservada com vários senadores ali de oposição. Então, assim, claro, tem todos esses nomes dos governistas, o Everton Rocha, Jacques Wagner, Otto Alencar, o próprio Randolfo Rodrigues, gente de articulação no Senado ali, que trabalhou para que os votos ali fossem virados ao longo do tempo, mas a participação do André Mendonça, eu diria que está sendo fundamental para o Messias conseguir esses votos para ir ao Supremo Tribunal Federal. Vamos lembrar que na semana passada teve uma homenagem ao André Mendonça ali na Assembleia Legislativa de São Paulo. E o André Mendonça foi claro, espero, em breve você está sentado ali entre a gente, entre os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. André Mendonça que talvez esteja buscando um aliado improvável ali dentro... Ele está precisando de aliados. Porque justamente ele precisa de aliados, né? A gente percebe no Supremo Tribunal Federal uma série de volta de rixas ali entre alguns grupos, o grupo do ministro André Mendonça, que hoje é o relator do caso Master, e o grupo representado ali por outra ala do Supremo Tribunal Federal, uma ala que envolve, por exemplo, Gilmar Mendes, envolve Alexandre de Moraes, envolve Dias Toffoli, envolve Flávio Dino ali. São duas alas que têm divergido em várias questões do Supremo Tribunal Federal. Então, talvez a ida do Jorge Messias, apesar de ser um homem de confiança do Lula, apesar de ser um petista de carteirinha, apesar de ter sido alguém ligado, inclusive, ao governo Dilma Rousseff, né? Vamos lembrar que o Messias se tornou conhecido ali naquela ligação da Dilma para o Lula que vazou, que acabou sendo exposta ali pela Lava Jato. Então, apesar de ser esse petista de carteirinha, homem de confiança do Lula, talvez ele consiga ali ser um nome também aliado do ministro André Mendonça no Supremo Tribunal Federal, né, Ilha? Ou seja, não é só uma empatia religiosa, é uma questão de busca de aliados dentro da corte. Busca de aliados dentro da corte. Porque a gente percebe assim, claro, tem assuntos religiosos que chegam ao Supremo Tribunal Federal com toda certeza. A gente, por exemplo, tem ali se arrastando durante anos a ação de inconstitucionalidade que o pessoal aponta sobre a atual legislação sobre o aborto. Isso vai ser algo extremamente moral, isso é algo que é um debate que envolve questões religiosas. Então, talvez você tenha um ministro evangélico ali, talvez ele não seja 100% a favor de uma posição proibitiva, mas talvez ele seja um meio termo ali entre grupos. Agora, os principais debates hoje no Supremo Tribunal Federal são sobre o caso Master. Então, a gente vai ter em breve, por exemplo, a questão que o Alexandre de Moraes liberou sobre as restrições das delações premiadas, por exemplo. De que lado ficaria Jorge Messias numa questão dessa? Talvez, como a AGU, ele fique do lado justamente que permita a continuidade das delações premiadas de uma maneira como está hoje, de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais liberal nesse aspecto, né? Junto do ministro André Mendonça e contra um outro grupo. Então essas questões vão ser muito debatidas ao longo aí dos próximos meses, ao longo do próximo ano, que são questões envolvendo até mesmo uma possível blindagem que a corte, uma autoblindagem que a corte se faz. De que lado Jorge Messias vai ficar, né? A gente lembra que muita gente ali, tem ministros dentro dessa ala ligada ao Alexandre de Moraes que eram contra a indicação do Jorge Messias, né? Então, o André Mendonça procura aliados. Talvez o Jorge Messias seja esse improvável aliado uma dupla improvável aqui em Brasília, como a gente tem outras duplas improváveis aí, direita e esquerda, pelos corredores dos palácios brasilienses, Neila. Agora, 5 meses de ato, onde você bem disse que o presidente Lula teve essa paciência de Jó para esperar o momento adequado para enviar essa mensagem. Muitas vezes a gente atacou aqui o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, dizendo que, poxa, Davi Alcolumbre não marca essa sabatina, Davi Alcolumbre está enrolando.
Não é bem isso, é porque o presidente Lula precisava enviar essa mensagem oficial para o Senado. O que acontece é que Davi Alcolumbre deixava claro que não queria receber essa mensagem e que, se recebesse, não pautaria essa sabatina. Ou pior, né? Pautaria para perder. Isso. Uma coisa que não acontece desde 1894, o governo Floriano Peixoto ali. Então seria uma vitória absurda ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e uma derrota para o Executivo. Então o medo do Lula era mais do que não pautar, era perder. Porque aí você tem que fazer outra indicação, ou pior, deixar para talvez um próximo presidente da República fazer essa indicação. Extremamente vexatório.